Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos mais uma vez reunidos aqui na quarta-feira para podermos estudar, para podermos orar, entrarmos em sintonia com essas falanges de luz maravilhosas que nos assistem todas as semanas, né? E que nós possamos mantermos a nossa conexão com o alto, que possamos sentirmos a presença de Jesus, esse querido, amado mestre que nos acompanha há tantas vidas e nunca nos deixará. Que Jesus possa nos envolver com a sua luz, nos fortalecendo, nos abençoando, nos iluminando. E que essa luz possa se estender para todos os lares de todos nós aqui presentes, para os lares dos nossos familiares, que possam envolver os nossos pais, encarnados ou desencarnados, envolver os nossos filhos, envolver todos os nossos familiares. E que essa luz que se faz presente possa trazer a calma, o amor, a paz aos nossos corações. Sejam muito bem-vindos. Eu dou as boas-vindas para você que está aqui conosco, nos acompanhando, e não coloca seu nome no chat, né? Mas a gente sente a presença. E para vocês que mandam mensagens tão lindinhas de boa noite no chat, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, quem já está conectado via chat. Jacira, querida, boa noite. Dona Vera, Flora, secretária, boa noite. Dona Ivani, querida. Mel, boa noite. Norminha, Maurício Duval, boa noite. Dona Mariângela Osanira, boa noite. Seu Paulo Tarcísio, boa noite. Estela, Lúcia, seu Antônio, Dona Irene, querida, boa noite. Dona Maria Laura, Andréia, boa noite. Rosana, Dona Vera, a Vera Manzolilo, Elise, boa noite para vocês, um forte abraço. E vamos hoje fazer a nossa... Patrícia, boa noite, há quanto tempo? Ai, tanta gente que a gente está com saudade, né, nesse isolamento, né, mas, assim, parcial isolamento, mas ainda não estamos à frente das nossas atividades presenciais, né? Bom, hoje nós vamos estudar um livro, né, um livro que eu amo, chama Alma e Coração. Deixa eu afastar assim para vocês verem. Esse livro, Alma e Coração, é a autoria espiritual de Emmanuel e a psicografia do nosso querido Chico. Boa noite, Adriana, boa noite, Miraneide, que saudades. Dá vontade de ficar aqui dando boa noite e lendo, mas é que tira a concentração da leitura, né? Bom, hoje nós vamos ler o capítulo 41, que se chama Indicação da Vida. Só um minutinho. Vocês nem imaginam. Eu tô aqui com 2 copos com água, porque a secura tá demais. Mas vamos lá. Indicação da Vida é o capítulo de hoje a ser estudado. Uma receita que nos cure os sofrimentos da mágoa. Uma indicação para esquecer o mal. Muitos pedem. No entanto, urge reconhecer que o bem é tão vital e espontâneo em nossa estrada comum que nos habituamos frequentemente a recolhê-lo sem ao menos pensar em estudo ou gratidão. Por exemplo, o amparo incessante e gratuito do sol e do ar que nos alimenta. De modo geral, não nos lembramos de que vivemos imersos no oceano infinito da infinita bondade de Deus. E em muitas ocasiões, ao invés de seguir os movimentos certos das correntes do amor universal em que existimos e respiramos, lutamos contra elas, a dilapidar em vão as nossas próprias forças, só no intuito de solenizar diminutos detritos do lodo que passam por nós
a caminho do esquecimento e da desintegração. Se te encontras sob o real propósito de subtrair do coração a influência do mal, promete a ti mesmo enumerar as bênçãos que te rodeiam e aquelas outras que te ocorrem na experiência cotidiana. Como exemplo, o abrigo doméstico, a saúde relativa, o remédio que te suplementa as energias, o pão, a veste, a água pura, o trabalho digno, os recursos que te sustentam a execução dos compromissos assumidos sem problemas de consciência, o estudo tanto quanto queiras, os valores da amizade, as possibilidades de compreender e de auxiliar, o tesouro da oração, o apoio constante à renovação íntima, as palavras encorajadoras de alguém. Faze cada manhã uma lista dos bens que Deus já colocou à tua disposição e observarás que o mal é uma nuvem passageira no céu de tuas ideias e de tuas emoções. Então, te desvencilharás rapidamente de todos os laços que te prendam. Porventura, à sombra de ontem, para encontrares hoje o melhor tempo de sentir o bem, conhecer o bem, crer no bem e praticar o bem, na romagem evolutiva em que nos achamos, buscando, passo a passo, a vida perfeita para a felicidade maior. Indicação da vida, esse texto maravilhoso de Emmanuel, que nós vamos conversar sobre ele, né? A gente percebe que Emmanuel começa lembrando que todos nós estamos sempre pedindo uma receita que nos cure os sofrimentos da alma, a indicação para esquecer o mal, a mágoa. Então, isso é um cotidiano nosso que nós estamos ainda muito presos há várias concepções e crenças limitantes que nos algemam. Há uma rigidez de pensamento e de sentimento que dificulta o encontro com a nossa felicidade possível, né? Então, Emmanuel começa falando que uma receita que ele poderia dar seria o reconhecimento do bem, o bem que nos cerca, a consciência da existência do bem, a posse do bem que nos pertence, né? E ele dá o exemplo de que quantas e quantas vezes nós temos um amparo incessante e gratuito do sol. Por que ele fala em amparo? Porque nós necessitamos do sol para sobreviver, né? Então, o sol, a luz do sol, ela permite que os seres vivos deste planeta tenham vida em abundância. E nós nunca paramos para agradecer isso, porque nós não nos damos conta, né? Vocês imaginem bem, qual é a nossa idade? Quantos e quantos anos nós vivemos olhando o sol ali presente? A maioria das vezes, nós já nascemos, o sol já está até bem alto, né? Difícil até a gente assistir o nascer do sol. Não é sempre que a gente faz isso. E nem uma gratidão quando a gente vai dormir. Obrigado, Deus, pelo sol que nos alimenta de luz. Uma ou outra vez a gente lembra. Mas nós entramos numa mania de fazer o quê? Nossa, mas esse sol está quente. Nossa, mas esse sol está fraco. Nossa, mas tem nuvens ali perto do sol. Ai, mas esse calor podia ter menos sol, né? Então a gente começa a reclamar sol demais, sol de menos, sol fraco, sol forte, e esquecemos da gratidão.
Esse é só um exemplo que Emmanuel nos traz. Então, este texto fala da abundância do bem que existe nas nossas vidas ao nosso redor e a gente não se dá conta, a gente não se apossa dessa abundância. E nós não temos uma consciência real de que a vida é abundância. Então, eu queria muito, nesse momento agora, fazer uma reflexão com vocês a respeito dessa abundância que Emmanuel traz no texto, deste conceito do que a gente fala aqui, do que Emmanuel fala, do que seja essa abundância, correto? Então, vamos lá. A verdadeira abundância, ela é uma experiência que nos satisfaz facilmente as nossas necessidades e os nossos desejos se cumprem espontaneamente. Então, na abundância não existe um esforço, uma luta, né? É uma noção de que a abundância já está presente ali, é fácil o nosso acesso. Por exemplo, se eu vou visitar uma fazenda, né, em época de jabuticabas, e eu sei que a fazenda da minha tia tem 6 pés de jabuticabas, se eu for lá no final de outubro, eu vou ter uma abundância de jabuticabas. Vai ter a jabuticaba fácil, não precisa nem subir no pé, porque os pés vão estar pretinhos de jabuticaba, correto? Então, é uma abundância que eu consigo enxergar. Mas eu tenho essa noção e esse conhecimento, né? E eu reconheço aquela abundância. Só que quando eu não paro para prestar atenção, né? Se eu não vou até o quintal dessa fazenda, eu não vou me dar conta da quantidade de jabuticabas que tem lá. Olha que interessante isso. Então, a verdadeira abundância, ela nos satisfaz facilmente as nossas necessidades e os nossos desejos se cumprem espontaneamente, né? Ai, que vontade de tomar um copo d'água. Aí eu me levanto, vou até o filtro e eu não tenho nem aquela garrafa d'água na geladeira que dava tanta briga em família, né? Você vai com aquela sede de querer uma água geladinha, abre lá, pega a garrafa, põe, nem uma gotinha d'água, né? Então hoje nós temos tanta abundância e fartura que a água gelada basta a gente girar um botãozinho e que ela já sai do cano diretamente para o nosso copo, na temperatura que nós gostamos, né? Então nós nos damos conta da abundância quando a gente vê uma fartura, né, diante do nosso desejo. Porque se a minha sede está muita e eu quero um copão desse aqui de água, então se eu abro a torneirinha ou na minha garrafinha da geladeira só tem um dedinho de água, não vai ser abundância, né? No meu conceito. Então a abundância tem esse conceito de satisfação do meu desejo. Espero que vocês estejam acompanhando aqui o nosso raciocínio. Então, nós temos que nos conscientizar que nós já vivemos em uma verdadeira abundância. A abundância não vem uma vez ou outra, ela já existe, porque o universo, ele é abundante. E ele nos premia e nos dá a abundância constantemente. Nós é que não temos a consciência deste universo abundante que existe. Então, quando eu sinto saúde, quando eu sinto prazer, quando eu sinto uma riqueza transbordante de dentro de mim, eu entro em contato com o meu conceito de abundância, certo? Então, a abundância também, ela me dá uma ideia de alegria, porque é muito bom a gente ter uma fartura daquilo que a gente necessita e do que a gente deseja, né? Bom, um conceito interessante é que a abundância você não precisa buscá-la. Onde será que tem abundância? Não. A gente se dá conta de que a abundância desse universo, desse conceito, já está aqui. Ela já existe, né? E ela precisa de fluir. E nós precisamos deixar fluir essa energia para que a gente enxergue a abundância. Então, nós falamos do sol. Quer uma coisa tão que nos enche de prazer do que escutarmos o gargalhar de uma criança?
criança gargalhando, feliz no brinquedo. Então, inunda a nossa alma de prazer, né? A abundância já está ali. Eu preciso me concentrar e me conscientizar deste momento que eu estou vivenciando, né? Sejam os amigos. Quantos amigos eu tenho? Nós não conseguimos fechar o número, porque a gente vai lembrando dos amigos ao longo da vida, que talvez há décadas a gente não vê, mas que existiram e que são nossos amigos. Estão no nosso coração, no nosso quartinho de amigos. Mas às vezes eu conheci uma pessoa importantíssima no meu pré-primário, na primeira, segunda série, depois eu nunca mais vi. Mas eu tenho aquela pessoa na cota de um amigo que foi uma coisa importante. E tem amigos presentes hoje, amigos de longas datas, amigos que eu irei conhecer ou reconhecer, como diz Vinícius de Moraes, né? Então, às vezes não tem nem como eu somar os amigos ao longo de uma existência, porque eu posso me esquecer de um aqui ou outro ali, né? Quando eu penso na praia, aquele momento delicioso de frente ao mar, né? Que saudade de praia que a gente está. Mas aí a gente pensa, e essas areias das praias? Esses grãos quase que não tem como contar, né? Nesse infinito, né? Universo. A gente pensa nas gotas, né? Nas moléculas dos oceanos. A gente pensa nas estrelas do céu. A gente pensa no nosso corpo, que é um corpo feito de milhares de células, como se o nosso corpo fosse um firmamento e cada célulazinha uma estrela, neste universo pessoal que cada um de nós tem. Então a abundância está aqui, e às vezes a gente não consegue entrar em contato com ela. E aí nós nos desviamos deste caminho, e isso vai gerar consequências, né? Bom, então, o conceito que eu quero trazer para vocês é que o universo, ele nos provê de tudo o que necessitamos. Então, a energia criadora de Deus fez um universo maravilhoso, e nesse universo tem de tudo para todos os seres que o habitam. Nós precisamos de abraçar esse conceito de abundância infinita, né? Que está ao nosso dispor como filhos de Deus que somos, como criaturas que habitamos neste mesmo universo. Bom, então, diante disso, eu preciso de me lembrar da importância da minha conexão com esse sagrado, com esse universo. Por quê? Porque a abundância não é algo que vem de fora para dentro. É algo que é construído de dentro para fora, porque é um olhar, né? E aí a gente se lembra daquela brincadeira, você está vendo aqui meio copo cheio ou meio copo vazio, né? Como que você enxerga isso, né? Como que está o seu olhar perante tudo que tem no universo e que te cerca a vida, né? Então, a abundância, ela depende da construção das nossas interpretações, né? O que é ter muito para você? O que é fazer muito para você, né? A gente vê que, por exemplo, quando o Chico teve o seu convite para fazer os livros, né? Ele tinha uma proposta de 30, 40 livros e ele fez 420, sei lá, 412, mais de 400 livros. Então, para o Chico, o que era ter uma abundância de trabalho, né? Ele foi vendo que havia uma conexão profunda dele com essa fonte inesgotável, né? E que ele poderia produzir e trazer essa abundância de conhecimentos aos nossos dias, né? Olha que coisa interessante. Então, para mim, o que é abundância? Porque a gente percebe muito em trabalho assistencial. Inúmeras vezes, ao distribuir os cobertores, nós escutamos, não, eu ainda tenho aquele que você me deu, pode doar esse outro para quem precisa. Porque aquela pessoa ali já sentiu frio e já sabe o que é a dor do frio.
Então, com ela, como ela já está coberta, né? Tendo esse cobertor em casa, então ela cede para o outro que nada tem. O que é abundância para ela? Abundância para ela é ter um cobertor. E o que é abundância para nós? Às vezes termos 10 cobertores no armário para podermos escolher e ficarmos à vontade. E para nós, talvez, a abundância é usarmos 2 cobertores, mas sabemos que se precisar mais, tem mais meia dúzia no armário, né? Então, o conceito de abundância ele é relativo, ele é individual. E depende do significado que o nosso eu dá para aquele momento, né? Então, às vezes, quando você tem um filho que mora em outra cidade, 5 minutinhos de uma conversa é um presente maravilhoso e você agradece aquilo. E outras vezes você está com seu filho, né, durante 4 horas no dia e você acha que é pouco. Gostaria que ele estivesse o dia todo com você. Então, vai muito dessa nossa sensação de abandono, dessa nossa carência interna, que nós construímos o nosso conceito de abundância, diferenciados para cada percepção, para cada desejo, né? Bom, então, a minha sensação, a sua sensação de abandono, né, deste universo, de separação deste universo, é que vai fazer com que sua vida seja limitada, faz com que a minha vida seja limitada, muito aquém das nossas reais possibilidades. Então, nós precisamos de trabalhar dentro de nós a sensação do abandono. O abandono divino, o abandono dos amigos, o abandono da natureza, o abandono daqueles que nos cercam. Quantas vezes nós entramos nessa vibe do abandono e alimentamos mágoas e raivas porque nos sentimos abandonados, porque projetamos nos outros uma necessidade nossa de termos alguém nos servindo, ou uma necessidade nossa de termos alguém que busque na abundância do universo aquilo que você quer e traga para você. Então, nós precisamos de prestar atenção nisso, porque se estamos tendo este sentimento de abandono, né, este sentimento de separação do Pai Criador e deste universo no qual somos inseridos, nós começamos a ter problemas de interpretação, de sentimento, e não viveremos a vida plenamente como nos foi dada para viver. Então, nós somos seres poderosos e criativos. Todos nós somos herdeiros do Pai. Então, habita em cada um de nós a criatividade, o poder de criar, de fazer, de refazer, de ressignificar. Esse é um dom que todos nós temos, mas que às vezes a gente deixa ali quietinho no canto guardado, ficamos tão sem usar que nem nos lembramos dele, né? Outro dia, por exemplo, eu lembrei que eu tinha uma toalha de determinada cor que eu queria, que eu esqueci que eu tinha aquela toalha, porque estava no meio das outras lá, eu me esqueci. Aí eu, do nada, me lembrei, gente, é mesmo, essa toalha, como que eu não me lembrava dela, tal, uma toalha de mesa. E aí que eu lembrei dessa toalha. Porque às vezes não é que não existe, somos nós que nos desconectamos. Entendem? Então, vão guardando esses conceitos. Bom, então, aqui nós precisamos voltar a nos sentirmos parte do universo para podermos transformar os nossos pensamentos, as nossas expectativas, usando esse nosso poder criador, transmutador, através dos pensamentos e sentimentos. Então, com esse conceito de abundância ilimitada que nós abraçamos, e sabemos que a abundância parte de dentro de nós,
nós precisamos construir esse elo, reconstruir essa ligação, essa conexão, né? Bom, e aí, essa reconexão à essência divina é que permite que a abundância do universo se manifeste em todas as áreas da sua vida, né? Então, a abundância não significa ter muito de algo, não, mas ter tudo o que você precisa para ser verdadeiramente feliz. E inúmeras vezes nós nos prendemos ao controle de que nós sabemos o que nós precisamos e não conseguimos deixar e entregar para o universo para ele trazer para nós. Às vezes nós achamos que precisamos de 3 e na realidade vamos ir atrás de 3 e o universo nos dá meia dúzia se a gente deixasse por conta dele. Então o excesso de controle, de acharmos que nós é que decidimos tudo, e não deixarmos que essa conexão com a essência divina aconteça, impede inúmeras experiências de abundância infinita nas nossas vidas. Então, nós precisamos de parar de desperdiçar as nossas energias. O que é que nos impede de enxergar a abundância? Os nossos medos nos impedem. As nossas reclamações e as nossas dúvidas. Se eu não confio no universo, né? Se eu não confio na vida, se eu duvido da vida, se eu duvido dessa proteção, se eu duvido dessa abundância, dessa fartura, eu vou ter medo do quê? Da escassez. Então eu preciso de confiar que eu sou capaz de reconstruir a minha saúde plena, para não ter medo de adoecer. Eu preciso de confiar que eu estou cercada de inúmeras pessoas que dão significado à minha vida, para eu não ter medo de perder uma ou outra pessoa específica, né? Eu preciso de parar de reclamar de tudo aquilo que eu recebo e tentar olhar com um olhar mais positivo, mais caridoso, né? Mais humilde de tudo aquilo que o universo me dá, né? Eu preciso de não ter dúvidas de que eu nasci para ser feliz e para construir a felicidade que eu mereço. Eu não posso ter dúvidas e deixar de viver para poder ficar num controle. Apenas o controle, controle, controle. Não. Então nós precisamos de sair do padrão, do medo, da reclamação, da dúvida, né? Para que nós possamos entrar no padrão da felicidade verdadeira, que abraça toda essa abundância. Porque se nós acreditarmos nisso, todas as nossas necessidades serão supridas, todas, né? A gente percebe isso nos mínimos detalhes. Eu lembro que às vezes a gente pergunta para alguém, né? Olha, eu vou fazer, Mira Neide sabe disso, né, Mira? Olha, eu vou fazer uma feijoada. Você acha que 1 quilo de feijão dá? Ah, 1,5 quilo dá. Eu vou lá, não, então coloca 2. Aí faz 2, aquele meio quilo que eu acrescentei pelo meu controle por conta própria vai sobrar, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, você toma um comprimido tal. Aí você, na sua ansiedade, na dúvida, na infelicidade, no medo, toma 2. Aí te dá vertigem, te dá moleza, te dá problemas, né, de pressão. Então, sempre que nós acharmos que nós estamos no controle de tudo, que sabemos tudo o suficiente, a gente vai deixar de escutar a vida, escutar os que nos cercam e escutar o que o universo tem para nos dizer. Então, é preciso confiança no processo da vida, porque tudo o que necessitarmos chegará até nós de uma forma ou de outra. Seja informações, seja alimentos, seja o que for, vai chegar. Bom, então, relembrando, o que você necessita está dentro de você, aqui e agora. Não é depois, é agora, está tudo aqui.
a gente precisa de reconectar com o nosso elo sagrado que existe dentro de nós e nos reconectarmos assim com a essência divina. Porque muitas vezes nem conosco há essa conexão. E nós precisamos de voltar essa atenção para nós, sabermos quem somos, onde estamos, o que gostamos e tudo mais, e aceitarmos o que a vida nos dá. Então nós vamos precisar pedir e aceitar. E nós podemos pedir, né? Nós podemos pedir. E vamos ver qual vai ser a resposta do universo. Como crianças que chegam para sua mãe e falam: mãe, eu posso comer 3 chocolates agora? Não, meu filho, come um, o outro amanhã. Tá certo? Ah, eu vou comer meu ovo de Páscoa inteiro. Não, você vai comer um pedaço. E aquele pedaço você fica satisfeito. Porque se você fosse comer o ovo de Páscoa inteiro de uma vez, como você queria, o que vai acontecer? Vai te dar um problema gastrointestinal, né? Você vai enjoar daquele chocolate, não vai querer mais ver ele na sua vida depois. Então, a sua mãe é sábia, ela te dá aquilo que você precisa, né? Assim é o universo. Nós podemos até pedir, mas nós devemos aceitar o que o universo nos dá. Porque o que o universo nos dá, quando nós estamos reconectados, é suficiente para suprir a nossa felicidade de qualquer necessidade, né? Então, nós precisamos de estar dispostos a abandonar qualquer resistência ou qualquer crença limitante que nos impeça de acreditar nessa abundância infinita que existe e que é o universo que nós vivemos. Não é que nos cerca, é o nosso universo. O nosso universo interno e o nosso universo que nos rodeia, né? Então, isso é muito importante, tá? Nós temos que estar dispostos a abandonar qualquer resistência ou crença limitante, consciente ou inconsciente, que te impeça de se reconectar à abundância universal. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma pessoa que muito inteligente, muito bacana, muito esforçado e que sempre tentava conseguir um emprego para o seu salário ser dobrado, né? Como se fosse um concurso. E aí essa pessoa não conseguia colocar adiante esse projeto. Sempre era alguma coisa, né? E ninguém entendia como que ele não conseguia bem na prova, como que o emprego não fluía. Essa área do emprego dele era toda atormentada. E um dia, conversando com ele, eu descobri, conversa vai, conversa vem e tal, ele falando das questões do trabalho, que nada ia para frente e tal. E eu falei com ele, né, que era para ele se dedicar, que uma hora chegaria e tal. Sempre numa conversa, nada a ver, ele me conta a experiência da vida dele, que ele, o pai, a mãe e a irmã viviam numa casa bem e tal, e ele falando do bairro que ele morava e do bairro que ele mudou depois, né? E falando que o pai dele recebeu uma chefia e foi trabalhar numa empresa para ganhar 3 vezes mais. E que a partir daí foi muito difícil, porque a vida deles foi houve traição, houve separação, houve uma dificuldade muito grande. E a hora que ele me contou, eu falei, gente, olha a resposta, né? Ele construiu uma crença interna, sem perceber, num padrão inconsciente, de que ganhar bem, de que estar ali, né, à frente, poderia ser um risco para a felicidade dele com o padrão de vida que ele tinha. Um nível bem inconsciente, era um trauma, né? E nele, claro que não foi exatamente assim que aconteceu, mas a experiência dele de criança que sofreu isso foi que papai passou a ganhar dinheiro e minha mãe e meu pai se separaram. Então, o dinheiro não era uma coisa bem-vinda, né?
porque foi o grande vilão escolhido por aquela família, né? Isso num momento bem inconsciente dele. Olha que coisa interessante, né? Outra coisa mais difícil, nós todos temos aprendido ao longo da vida assim, olha, se você quiser ser alguém na vida, você tem que se esforçar muito. Tudo que é bom é muito difícil de se conseguir. E vão passando isso para a gente e a gente acredita nisso, que é o oposto da facilidade da abundância universal. Não é nesse nível de dificuldade. Nós já percebemos que quando a gente está disposto e quando a gente acredita, tudo é mais fácil. Às vezes a gente imagina fazer um prato na cozinha e pensa, nossa, deve ser difícil, vai fazer. Não, foi até tranquilo. Às vezes a gente imagina que vai fazer uma prova, né? E que vai ser aquela coisa complicada, ou apresentar um TCC e de repente a gente vê que foi muito mais tranquilo do que a gente imaginou. Então a gente sofre muito por antecipação por conta dessas crenças limitantes, de que se não for difícil, não vai acontecer. Claro que não é assim. Claro que tem muitas coisas fáceis que vão acontecer na nossa vida porque nós estaremos em conexão com essa abundância universal. Tem coisas difíceis? Sim. E a dificuldade vem para quê? Não é para nos destruir. É para nos ensinar a persistência, para nos ensinar diferentes formas de pensar, né? Não é tudo que para ser bom tem que ser difícil, tem que ser complicado. Não. Tem coisas que fluem de uma forma maravilhosa, né? Por exemplo, nós temos uma pessoa que foi fazer uma cirurgia. E o amparo espiritual tão grande que a cirurgia ser complicada, demorada, e gastou metade do tempo. E foi muito mais tranquila do que se imaginava. Por quê? Essa conexão, né, que existia da oração, essa comunhão com Deus e com as boas energias que regem o universo. Então, nós temos que tomar cuidado com essas resistências, essas crenças limitantes que existem dentro de nós e a gente não se conta, né? E que pode ser muito diferente. E nessas crenças tem muitos dos preconceitos que as pessoas falam, né? E exprimem e nós acreditamos ser verdade, né? Então era interessante porque são coisas assim bobinhas que às vezes pegam a gente de alguma forma, porque nós já temos o nosso passado de outras vidas. Então, por exemplo, deixa eu dar uma olhada na sua canela. Ah, sua canela é grossa, você é preguiçosa, porque canela de preguiçoso é grossa. Faziam essas brincadeiras na nossa infância. E às vezes pegou em alguém, alguém tinha que provar que não era preguiçosa, né? Olha para vocês verem que ponto chega, né? Então, a verdadeira abundância começa com o seu convite interno, né? Para a sua vida de abundância ilimitada, a sua decisão. Então, você tem que tomar consciência de que é isso que nós estamos fazendo hoje, uma tomada de consciência de que a vida é abundante e de que a abundância ilimitada, infinita, está no universo que nós pertencemos, então pertence a nós também. A intenção de mudar, a intenção de se conectar com essa abundância infinita, o silêncio, né? O silêncio onde eu curto esse momento de conexão e depois a conexão em si, né? Então nós precisamos de estarmos atentos a essa maravilha que é esta conexão. E Emmanuel fala aqui de uma forma muito bonita. Se te encontras sobre o real propósito de subtrair o coração à influência do mal, promete a ti mesmo enumerar as bênçãos que te rodeiam. Você se desvencilhará rapidamente dos laços que ainda te prendem, que é o que eu falei para vocês, né? Das limitações, das crenças limitantes, né? E para encontrares hoje o melhor tempo para sentir o bem, que às vezes a gente não se permite sentir.
conhecer o bem, crer no bem e praticar o bem nessa romagem evolutiva. Então, o universo faz com que nós nos sintamos plenos de tudo. Basta a gente decidir por se conectar com essa plenitude. E eu trouxe para vocês aqui agora 5 afirmações importantes para a gente fazer agora, né? E para você fazer várias vezes ao longo do dia. Se você se vê no momento que se acha meio abandonado, sozinho, e não vê, não consegue enxergar essa abundância de vida, de natureza, de bem, de luz, até de coisas materiais. Então faça isso. Acredite e afirme. Porque você acreditando, você passará a enxergar essa abundância. Não é mesmo? Então, às vezes, você não enxerga o pão na sua casa, mas você acreditando na abundância, chega alguém com pão para você na sua casa e não vai te faltar. É essa a ideia. Que se eu acredito, eu me conecto, eu abro os meus braços para receber tudo que esse universo vai me dar. Que nós sejamos agentes de levarmos abundância àqueles que não têm e que nós possamos ser receptores de todas essas maravilhas que a vida nos dá. Flora secretária, primeira frase, vamos lá. Repitam comigo, né? Hoje eu aceito toda a abundância que me rodeia. Hoje eu aceito toda a abundância que me rodeia. É isso que nós fizemos hoje. Uma conscientização da abundância infinita neste universo maravilhoso. Segunda, hoje eu vejo a abundância que me cerca, né? Então eu aceito primeiramente e eu consigo enxergar, né? Porque para eu enxergar eu tenho que aceitar, entende? Hoje eu vejo a abundância que me cerca. Então eu consigo com essa reflexão aqui enxergar quantas coisas que me cercam, né? Vocês estão vendo aqui atrás uma abundância de livros, né? A gente vê abundância de sorrisos, a gente vê abundância de tantas coisas maravilhosas, só que às vezes a gente não está enxergando porque não nos conectamos. Terceira frase. Sabendo disso, né? Eu crio a minha abundância pessoal a partir de uma fonte infinita. É isso que é importante. Então, eu aceito, eu vejo e eu sou criador. Eu vou criar essa abundância. Eu vou criar alegria, eu vou criar saúde, eu vou criar bem-estar, eu vou criar paz, eu vou criar coragem, eu vou criar o alimento, eu vou criar trabalho, eu vou criar amizades. E quando eu falo criar, às vezes é reativar laços que estavam adormecidos. Eu crio a minha abundância pessoal a partir de uma fonte infinita. Quem é essa fonte infinita, meus amigos? Deus. Deus é a fonte infinita de tudo que existe nesse universo. 4. Depois que você escolhe o que criar, eu espero e aceito que a abundância flua facilmente para mim. Eu espero e aceito que a abundância flua facilmente para mim. Aí é aquele momento, né, de nós aceitarmos e trabalharmos as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas reclamações. E esperar, com fé, aceitar a abundância que flui facilmente para mim. Não ficar duvidando. Ah, mas eu queria ter 4 pães ali, só veio 2. Não, é porque eu vou precisar de 2 apenas. Né? Então, de repente no episódio de saúde, né, eu esperava isso, aquilo outro. Não, você vai ficar bem, você vai melhorar com isso que está chegando até você. Mas essa força de acreditar, é a força de aceitar
aquilo que vem é muito importante. E última frase. Ao deixar de lado a necessidade de controlar a minha vida, o universo me traz a boa abundância. Porque às vezes a gente exagera naquilo que a gente quer manter com a gente, e o que a gente mantém em excesso pode faltar para o outro. Outras vezes a gente não se acha merecedor e controla para não chegar, e o universo está ali pronto para nos suprir. Então, ao deixar de lado a necessidade de controlar a minha vida, o universo me traz a boa abundância. O que é a boa abundância? Não é ter muito, é ter aquilo que é necessário na construção da felicidade. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. É se apossar do bem que existe, né? E se eu fico só assistindo jornais, as calamidades, eu não tenho noção das maravilhas que estão sendo realizadas no universo. Se eu fico preso à minha tristeza, à minha dificuldade de enxergar algo diferente, eu não consigo entrar em contato com as inúmeras alegrias que estão ali, né? Então, nós precisamos de aprender a nos reinventar. E junto de toda a abundância que chega, a gratidão é muito importante. Eu agradeço ao universo tudo isso. Quem diria que 1 ano e meio depois daquele primeiro dia que nós estávamos juntos fazendo uma oração, nós manteríamos, né? Nós começamos fazendo o primeiro programa, né? Via Facebook, para que ajudasse muitos irmãos que estavam em desequilíbrio. E de repente nós repetimos no dia seguinte, e alguém pediu, Bia, faça todo dia para a gente ter um momento de oração. E assim surgiu este estudo de oração diário, que durante 1 ano foi feito de segunda a segunda, no momento mais difícil da pandemia. Depois, de domingo a segunda. E hoje nós fazemos de segunda a sexta. Vocês estão percebendo, né, que a gente está diminuindo a frequência. Pois é, mas é essa abundância. Que seja 1 vez por semana, mas nós teremos aqui o alimento necessário, né, para que a gente permaneça fiel ao nosso, à nossa crença de que somos criados para almejar a felicidade, para não vivermos sozinhos e para construirmos um mundo melhor neste momento, este mundo que nós habitamos, né? Então, esse era o conceito de hoje que eu queria trazer para vocês e vou convidá-los para a gente agora fazer a nossa prece, lembrando da importância de, no momento da prece, nós nos conectarmos com o nosso anjo da guarda, que está aqui, cheio de amor abundante para nos dar, né? De nos conectarmos com os mentores aqui presentes, porque Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria. Acreditarmos nessa abundância de amor que o Cristo nos dá e que ele também está presente neste momento. Então, vamos nos conectarmos, né, neste momento e vamos pedir aquilo que nós necessitarmos e vamos esperar, vamos confiar, vamos agradecer. Muitas vezes a ajuda não vem pelo barquinho que a gente está olhando no mar, mas ela vem por um avião. E nós precisamos de aceitar essa ajuda, aceitar essa fartura de boas energias e de amor, porque o universo foi construído com amor, por amor. Nós somos frutos do amor do Pai que nos criou. Vamos orar. Pai de infinita bondade, estamos plenamente
conscientes da grandeza deste universo maravilhoso que fazemos parte, conscientes do teu amor por nós, Pai querido. Às vezes até envergonhados por não percebermos tantas grandezas e essa fartura de tudo, em tudo, com tudo que nos cerca. Pai amado, gratidão por essa natureza maravilhosa, que nos auxilia a reconhecer o dia, a noite, as estações, as floras, faunas, as diferenças das suas criações deste universo maravilhoso. Obrigada, Pai. Obrigada por tantas pessoas que são universos individuais, que tivemos a honra de conhecer, de conviver, tantas vidas. Obrigada por essa singularidade que nos pertence e que nos leva a crescer através do processo da convivência. Obrigada, Pai, por essa doutrina maravilhosa que nos conforta e nos traz tantos significados e aprendizados à nossa vida. Obrigada, Pai, pela consciência que nos deu, pela inteligência, por estarmos sempre neste processo de evolução, buscando reconhecer todo o bem que a nós é dedicado. Gratidão, Pai. Jesus, obrigada por estar conosco. Obrigada, Mestre, por ser a nossa estrela guia. E nós te rogamos que cuide de todos nós aqui, encarnados e desencarnados, desculpe, reunidos neste momento em teu nome. Te pedimos que ampare e abençoe os nossos irmãos doentes do corpo, da alma, da mente, onde quer que estejam, onde haja um leito de dor, que o Senhor possa envolver com seu amor, Jesus. E que nós possamos te agradecer pela saúde que temos e recebermos de ti essa luz que penetra nossa cabeça, penetra cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, diluindo todo e qualquer mal que possa estar presente, nos fazendo sentir plenos de saúde física, mental e espiritual. Te pedimos, Mestre amado, que acolha em teus braços todos os irmãos que sofrem, onde quer que estejam, que sejam encaminhados aos hospitais do mundo maior. Te pedimos pelos nossos lares, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, netos, por toda a família. Te pedimos pela nossa família de origem, pelos pais que nos deram a vida. Te pedimos pelos amigos ao longo da jornada, por todas as aprendizagens que tivemos. E assim, enquanto fazemos essa prece, que as nossas águas sejam fluidificadas e que os nossos corpos possam sentir essas energias que cuidam e que transmutam todo o mal em bem. Obrigada, Jesus. E que possamos doar as nossas melhores energias para que sejam transmutadas em luzes e serem levadas aos nossos irmãos mais necessitados. E que possamos assim
Com alegria no coração e leveza, respirar profundamente este ar farto que nos cerca, agradecendo por esse oxigênio, por essa luz, pela noite, pelo sono reparador, agradecendo pelo dia de hoje e pelo dia de amanhã, agradecendo a vida. Finalizamos esta prece, finalizamos a nossa reunião da noite de hoje, dizendo obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus. Obrigada a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, que vocês possam se sentir plenos de luz, de paz, de amor, de esperança, de força, para que nós possamos vencer todas as adversidades e que nós possamos juntos continuarmos este nosso crescimento individual, mas o nosso crescimento social, como irmãos, e que possamos continuar juntos, sempre. Agradecemos a todos vocês por estarem juntos neste projeto de amor ao próximo, de alto amor, de autoconhecimento e do conhecimento e amor aos ensinamentos de Jesus e do Pai. Tenham um sono reparador, uma excelente noite. Amanhã, quinta-feira, que o dia de todos vocês e de todos nós seja maravilhoso. Mas às 18 horas estaremos aqui juntinhos para mais um estudo, para mais uma corrente de orações por todos que necessitam. Confiemos no Pai. Vibremos saúde, amor, alegria, merecimento. Somos filhos desse Pai e merecemos tudo de maravilhoso que há neste universo. Fiquemos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. Ele há de querer. Uma boa noite.